Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre guerra espiritual. A gente vai dar muita direção para você que entende que precisa começar a guerrear hoje. Bom, gente, antes de começar o assunto do vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixa aqui o seu curtir, deixa o seu comentário. Tudo isso vai me ajudar muito a propagar os meus vídeos pela internet. Não se esqueça de me procurar nas minhas redes sociais, o Instagram Kelly Salles Oficial e a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Bom, gente, eu acredito que uma parcela muito grande de vocês que entram num vídeo como esse, né, se interessam por esse tema de guerra espiritual, é porque você muitas das vezes entende que o que está acontecendo na sua vida pode ser que seja uma guerra espiritual e você percebe que precisa se posicionar para poder guerrear essa guerra. E sim, eu vou provar para você que tudo que acontece na sua vida, você consegue sim vencer no âmbito espiritual. A primeira coisa que você precisa é entender que você está em guerra, que você hoje está vivendo, está enfrentando uma guerra. E não é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, não. Você está enfrentando uma guerra hoje, a maior guerra da história da humanidade. É isso mesmo, a maior guerra da história da humanidade não foi a Segunda Guerra Mundial, né, lá em 1939, mesmo com seus 70 milhões de mortos, mesmo com a participação de todas as grandes potências mundiais. Não, a Segunda Guerra Mundial não foi e não é a maior guerra da história da humanidade, e sim a guerra que foi travada lá no Jardim do Éden a partir do momento que Deus criou a humanidade. O diabo decretou guerra contra mim e contra você. Está acontecendo aí onde você está, acima do telhado da sua casa, dentro do seu quarto, lá na sua igreja, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde quer que você esteja, está acontecendo uma guerra ao seu redor. E a partir do momento que você não entende, que você não acredita que realmente você está numa guerra, você se torna uma presa fácil do seu inimigo. Lá em 2 Reis, capítulo 6, diz que Israel estava em guerra contra a Síria. E o rei da Síria, ele planejava alguns ataques contra Israel, mas Israel, de uma forma muito misteriosa, acabava sempre descobrindo qual ia ser o ataque da Síria contra eles, e eles se preveniam desse ataque. Israel estava sempre adivinhando o que eles iam fazer, qual seria a estratégia, qual seria o local onde eles estariam guerreando. Então isso estava atrapalhando demais os sírios contra Israel. Então o rei da Síria faz uma reunião com o seu exército e fala assim: alguém aqui está traindo o nosso exército, alguém aqui está aqui no nosso meio e está levando as informações, né, dos nossos planos de guerra para Israel. Não é possível. E aí uma pessoa do exército levanta a mão e fala: rei, desculpa falar, mas não existe nenhum traidor aqui no nosso meio, não. O que acontece é que lá no povo de Israel existe um profeta, um homem de Deus chamado Eliseu, e quando o Senhor faz planos lá na recâmara do seu quarto, Deus revela para ele e ele avisa ao exército de Israel. Então nesse momento o rei planeja ir atrás desse profeta, né, e prender esse profeta para que ele pare de atrapalhar os planos de guerra da Síria. Eles acham a casa do profeta e eles se colocam ao redor da casa do profeta, né? E quando foi de manhã cedo, o primeiro que sai da casa é um moço, um jovem que trabalhava ali, e ele olha e vê que a casa está cercada pelo exército sírio e ele se desespera. Ele dá um grito: ai meu Deus, o que será de nós agora? Quando o profeta levanta, eu imagino o profeta arrastando seus pés, né, de chinelo, logo de manhã, roupão, bem tranquilo, vendo o moço gritando ali na porta. Ele vai ver o que está acontecendo. Quando ele sai lá fora, que ele vê que a casa está cercada, ele diz assim para o moço: tá tranquilo, tá favorável para nós essa situação, porque maior é os que estão conosco do que os que estão com os sírios. E aí o profeta faz uma oração e diz: Deus, abra os olhos do menino para que ele veja. Quando Deus abre os olhos daquele moço, ele começa a enxergar o plano espiritual e ele entende que atrás do exército sírio existe um exército muito maior, muito mais numeroso. A Bíblia diz que tinham carros de fogo nesse exército
que era o exército celestial de Deus que já estava ali preparado para defender Eliseu. Essa história é muito interessante e ela nos dá alguma lição. A primeira coisa que eu aprendo com essa palavra é que muitas vezes eu vou estar olhando para algumas situações da minha vida achando que elas são naturais, achando que é uma guerra natural, algo da terra, algo que não tem nada a ver com o céu, algo que não tem nada a ver com Deus, com o espiritual, mas não. Se você realmente for um homem espiritual, uma mulher espiritual, você vai ter que entender que todas as situações da sua vida, seja na sua área sentimental, seja na sua área profissional, acadêmica, o seu casamento, a sua família, seus filhos, tudo aquilo que é material está envolvido na guerra espiritual. Então, quando a gente não tem essa visão espiritual, quando a gente é um homem carnal, a gente olha para as situações da vida e nós nos desesperamos. Muitas vezes a gente olha para situações e fala, meu Deus, não tem como sair daqui. Essa situação nós estamos cercados, não tem saída, não tem como a gente vencer essa batalha. O médico já desenganou, eu já tentei de tudo, não tem mais jeito para isso aqui. Mas quando nós pedimos a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais, nós vamos entender que aquilo, na verdade, depende do mundo espiritual. E uma segunda lição que eu tiro dessa história é que não adianta você não acreditar, não adianta você ignorar essa guerra, porque mesmo assim você está inserido nela. Ou seja, ignorar a guerra não te tira da guerra. Desacreditar da guerra não te exclui dela. Tem muita gente que aceitou Jesus, entregou a vida para Cristo, mas não entendeu que fazendo isso você pulou para o lado de cada trincheira e que você agora está na guerra. Será que tudo na minha vida secular, material, tem a ver com o mundo espiritual? Sim, tudo na sua vida material passou primeiro pelo mundo espiritual. Nem tudo o que é espiritual se materializa, mas tudo aquilo que se materializa passou primeiro pelo mundo espiritual. Mas será que não é exagero falar isso? Não. Você pode e deve buscar tudo aquilo que você almeja na sua vida material através do mundo espiritual. Por exemplo, uma gravidez. Tem gente que quer ter um filho, quer ser mãe, quer ser pai. A gente sabe que para ter uma gravidez precisa um homem e uma mulher se unir num ato sexual. Mas nem todo ato sexual gera uma gravidez. Acontece que na palavra do Senhor diz que somente Deus pode dar a vida e somente Ele pode tirar. Apenas uma palavra no mundo espiritual e Deus enche o seu ventre de alegria. E aqueles que estão procurando emprego, estão entregando currículo, estão orando, pedindo a Deus uma porta de emprego para você trabalhar e ter o sustento da sua família. Nós sabemos que para conseguir um emprego, a gente precisa entregar um currículo, não é isso? Mas nem todo o currículo que você entrega gera um emprego. Acontece que a palavra do Senhor diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Apenas uma palavra no mundo espiritual e Deus abre a porta de um emprego que você nem entregou currículo e que você está orando há muito tempo. Ah, mas que eu preciso de salvação na minha família. Alguém que precisa de libertação, precisa sair do vício, das drogas, do alcoolismo, seja lá do que for. Às vezes você mesmo precisa de uma libertação. Sabemos que existem vários tratamentos hoje em dia, né, inclusive com remédios, que ajudam você no seu tratamento contra algum tipo de vício. Mas nem todo tratamento gera libertação. Mas a palavra do Senhor diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Apenas uma palavra no mundo espiritual e a libertação vem, sem você nem precisar passar pelo período de abstinência. A gente precisa entender que tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você precisa, que você necessita na sua vida material, você consegue conquistar no plano espiritual. Existe uma palavra muito forte que eu amo comentar sobre ela, que fica lá em Daniel, capítulo 9 e 10, que fala que Daniel passou a orar por algo material. O povo de Israel estava passando por algumas provas, né, algumas lutas por conta dos seus pecados, e Daniel começa a orar, a pedir perdão a Deus, começa a se arrepender dos pecados do povo e tentar no mundo espiritual livrar o povo daquele problema material. E depois de alguns dias chega um anjo com a resposta de Daniel, né, com a vitória que ele buscava para o povo de Israel. E esse anjo conta algo para ele que ele não precisava ter contado, mas ele fez questão de contar para que eu e você hoje entendêssemos algo muito forte nessa palavra. Ele disse, Daniel, desde o primeiro dia em que você se propôs a orar, Deus já mandou a resposta da tua oração. Acontece que quando eu estava vindo voando pelos ares, o anjo contando para Daniel, ele diz, o príncipe da Pérsia, os demônios que ficam lá na região da Pérsia, né, as autoridades espirituais, elas interceptaram o meu caminho.
E o príncipe da Pérsia me segurou ali. Ele não queria deixar eu passar e é por isso que a vitória demorou para chegar. E aí ele conta que Deus deu uma ordem a Miguel para que fosse até ali ajudar. E aí um anjo mais forte do que ele chegou lá, ajudou ele a vencer aquele demônio. Ele disse: eu consegui passar por eles e eu cheguei aqui agora com a sua resposta. Eu amo essa história porque a própria Bíblia fala a respeito do mundo espiritual para que eu e você entendêssemos que isso é real. Os anjos existem, os demônios existem, essa guerra é real. Muitas vezes aquilo que você está pedindo, Deus já determinou a sua vitória, mas essa palavra nos indica que nós devemos perseverar em oração, porque Daniel continuou orando e isso fez com que Deus enviasse reforço naquela guerra. E Miguel chega, consegue segurar aquele demônio para que aquele anjo pudesse passar com a resposta. Isso indica para mim e para você que a gente não pode desistir. Muitas vezes a gente começa a orar acerca de algum assunto e aquele assunto passa a piorar. Parece que você começa a orar e as coisas começam a piorar. Já aconteceu com você? Pois é. É aí que você não deve desistir, é aí que você deve perseverar em oração. Da vontade de Deus te responder. Deus já mandou a resposta. Mas existe uma guerra no céu, nos ares, nas regiões celestiais, entre potestades e autoridades espirituais. E a nossa perseverança em orar vai fazer com que essa vitória chegue na sua mão. A Bíblia diz que Deus, ele é o nosso general, é Ele que está na frente de todas as nossas guerras. Você sabia que o seu Deus é estrategista? Não existe nenhum ser mais estrategista do que Deus. Você vai se lembrar que quando Jesus foi curar aquele cego, ele fez uma lama e colocou a lama nos olhos do cego. Ele usou essa estratégia. Ele precisava fazer isso? Não. Ele conseguiria curá-lo apenas com uma palavra. O nosso Deus, ele tem o costume de usar estratégias para que nós vencemos as nossas guerras. Geralmente, Deus vai usar estratégias que vai contra a nossa mente humana. A nossa mente humana não consegue entender, né? Muitas vezes ela confunde tudo aquilo que a gente acha normal. Você vai lembrar de Naamã, que precisou mergulhar 7 vezes num rio sujo para se tornar limpo. Você também pode se lembrar da guerra de Gideão contra os midianitas, que Deus falou que tinha muita gente naquele exército. E ele foi diminuindo as pessoas do exército de Gideão, né? Eram 32 mil e ele falou: não, os covardes e medrosos tira fora. A maioria saiu, ficaram só 10 mil. Deus olha para um exército de 10 mil e diz: não, ainda tem muita gente. Põe o povo que bebe água na mão de um lado e põe o povo que se ajoelha para beber água de outro. E Deus escolhe quem? O grupo menor, 300 homens, e fala: Gideão, você vai ganhar essa guerra só com esses 300. As estratégias que Deus usa realmente vai na contramão daquilo que a gente pensa. E para piorar, na hora da guerra com os 300, Deus fala: vocês não vão com arma não, vai com uma buzina numa mão e um cântaro na outra. Eles tocam a buzina, quebram o cântaro e ganham a guerra. Deus confunde tudo, muitas vezes faz com que as coisas piorem muito para que você entenda que o nome dele, e apenas o nome dele, deve ser glorificado nas suas vitórias. Mas por que no exército de Deus, que somos nós, existem tanta gente ferida, tanta gente arrebentada? Soldados que iam ter a vitória na mão, mas hoje se encontram caídos e derrotados. Isso acontece porque nós temos ainda hoje o mesmo problema que tinha aquele moço que trabalhava para o profeta Eliseu. Nós olhamos para as nossas guerras, para as nossas batalhas, para os nossos desafios materiais e entendemos que eles são carnais. A maioria das nossas guerras nós lutamos contra irmãos, contra carne, contra sangue, e esquecemos de lutar contra o nosso verdadeiro inimigo. O teu inimigo te odeia, ele quer te matar, ele quer te destruir. E uma das maiores estratégias que ele usa é fazer com que você acredite que isso não tem a ver com o mundo espiritual. Você acredite que o mundo espiritual, na verdade, nem existe. A única forma de você entender o que está acontecendo e realmente guerrear como você precisa é você ter experiências pessoais com Deus. E a oração que o profeta Eliseu fez naquele dia é a oração que eu faço agora nesse momento. Que Deus abra os seus olhos espirituais para que você consiga realmente olhar e ver e enxergar que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo carnal. Que exatamente tudo o que você precisa, você vai conseguir em Deus. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé, que Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!